Graças a Deus, linha aberta, povo, Deus abençoe a todos. Sou o pastor Thiago Souza, estou aqui no monte, já indo para o 6º dia, e quero trazer para vocês aí um ensinamento da parte de Deus. Esse ensinamento que o Senhor me deu, né, para estar orientando aí todos vocês que querem buscar mais de Deus e conhecer mais dos mistérios de Deus. Bom, o tema hoje, o assunto hoje é como ser usado nos mistérios de Deus. Primeiro eu quero deixar claro aqui que mistérios é para quem crer. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, mistérios não é para qualquer um, é para quem crer. A Bíblia chega a dizer em Amós 3:7, vamos conferir na palavra. Louvado seja o Senhor. Olha só. Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando fala de mistério, fala de segredo, fala de comunhão, fala de intimidade. Quando fala de mistério, fala de algo oculto, fala de algo escondido. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E Deus tem seus mistérios, ocultos, profundos e escondidos. E Ele revela os seus mistérios aos seus servos, aos seus profetas, aos seus amigos, aos seus filhos, aos seus íntimos. Você aí de casa, por exemplo, você não vai revelar um mistério, um segredo para qualquer pessoa. Normalmente um segredo você vai revelar para uma pessoa que você confia, uma pessoa que você tem confiança, uma pessoa que você deposita alguma confiança, uma pessoa íntima, uma pessoa amiga. Louvado seja Deus. E assim é Deus. Os mistérios de Deus é para quem busca. E os mistérios de Deus, eles são profundos. Eu posso me atrever a dizer que os mistérios de Deus chegam a ser infinito, porque foge à nossa dimensão, foge à nossa imaginação. Os mistérios de Deus é grande, é infinito, é profundo. E como se obter? Como descobrir? Como alcançar os mistérios de Deus? Através da comunhão com Deus. Eu, você, aí de casa, somos chamados não somente para a salvação. Aleluia. Somos chamados também para ter comunhão com Deus, para ter intimidade com Deus, para saber dos mistérios de Deus. Louvado seja o Senhor. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. O que é o ministro de Cristo? Um pregador da palavra, um pregador do evangelho, aquele que predica a palavra de Deus, que prega o evangelho. Mas o evangelho não resume só a isso não, irmãos. O evangelho não resume somente a letras. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que a letra mata e o espírito vivifica. Jesus mesmo disse: as palavras que vos falo são palavras de vida eterna. Ou seja, são palavras espirituais. Não são somente letras. Louvado seja Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como dispenseiros. Está somando. Além de ser um ministro de Cristo, além de ser um pregador do Evangelho, você pode ser dispenseiros.
Você pode ser um dispenseiro. Você pode ser uma dispenseira dos mistérios de Deus. O que é uma dispensa? Um dispenseiro. Você aí na sua casa certamente tem uma dispensa. A dispensa é onde você guarda os alimentos. Então, quando a Bíblia nos chama de dispenseiros, é como se nós fôssemos uma dispensa, aonde Deus vai depositar os seus mistérios, aonde Deus vai confiar os seus mistérios. E essa dispensa tem que ser uma dispensa boa, uma dispensa preparada. Concorda comigo? Você que tem a dispensa na sua casa. Se você colocar o alimento em qualquer dispensa, as formigas vão entrar, os insetos vão entrar e vão estragar esse alimento, se ele não for bem armazenado em uma dispensa segura. Assim é Deus. Ele não vai colocar os seus mistérios em qualquer dispensa. Ele não vai dividir os seus mistérios, os seus segredos, com qualquer um, com qualquer pessoa. Não. Deus precisa ver que esse dispenseiro está preparado, que essa dispensa está preparada, aleluia, para que ele possa depositar, entregar, revelar, contar os seus mistérios. Louvado seja Deus. Olha aí, então que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Você acha que Deus vai revelar os seus segredos para qualquer um? Os seus mistérios para qualquer um? Uma pessoa que não é fiel? Uma pessoa que qualquer coisinha que Deus revelar para ele, ele vai sair dando com a língua nos dentes? Porque nem tudo é para ser falado, nem tudo é para ser contado. Então existe profundezas, níveis nos mistérios de Deus. E como alcançar os mistérios de Deus? Passando tempo com Deus, tendo comunhão com Deus. Um grande exemplo, eu estou aqui no monte já indo para o 6º dia, nesse propósito maravilhoso, à base de água somente. E a cada dia Deus vem revelando os seus mistérios. A cada dia Deus vem revelando os seus segredos. E assim como Deus tem os seus segredos, os seus mistérios revelados aos seus profetas, os profetas do Senhor também têm os seus segredos, os seus mistérios. Quando a gente chega na congregação e ali o Senhor revela o profundo, o oculto, o escondido, mas para que cheguemos naquele nível, tivemos o quê? Que passar muito tempo com Deus, que percorrer uma grande jornada de dor, de luta, de sofrimento e de provação. Maior a provação, maior o dom. Maior a provação, maior o mistério. Maior a provação, maior a unção. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Então os mistérios de Deus são tremendos, meus irmãos. Lá no topo do monte mesmo tem um senhor lá que já está há 19 dias à base de água. No 7º dia, Deus lhe revelou a sala do trono. Deus lhe arrebatou em espírito e levou na sala do trono. Mas já estava o quê? Há 7 dias em comunhão com Deus. Há 7 dias em consagração. Há 7 dias em jejum, sem nenhum tipo de alimento. Então Deus não sai levando qualquer um na sala do trono. Deus não sai dando visão para qualquer um. Tem que haver uma preparação. Tem que haver uma busca. Tem que haver uma comunhão. Louvado seja Deus. Eu prometi para vocês esse ensinamento, né? Como ser usado nos mistérios de Deus. E aqui estou fazendo. Eu não vou subir lá em cima, porque lá em cima é uns 20 minutos de caminhada. Eu ia fazer também lá um vídeo com um rapaz que está lá 19 dias. Ele veio para ficar 45. Rapaz não, já é um senhor de idade. 45 dias à base de água. Mas eu estou no 6º dia à base de água. Eu estou debilitado. Não quero ficar subindo e descendo toda hora. Então vamos aprofundar. Vamos prosseguir no ensino da palavra de Deus. Olha o que diz mais aqui. A palavra do Senhor. Aqui em Mateus. Olha só. No livro de Mateus,
no capítulo 11, isso mesmo, capítulo 11 e o versículo 25. Olha o que está escrito. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então os mistérios de Deus não é para os sábios da terra, não é para os entendidos, não é para a ciência, não é para os doutores da lei que se acham o tal. Aleluia. Foram os doutores da lei, foram os escribas e fariseus que condenaram Jesus, que chicotearam Jesus, que agrediram Jesus, que pregavam contra Cristo. E assim nós passamos nos dias de hoje também. Nós que somos dispenseiros dos mistérios de Deus, nós somos o quê? Blasfemados pelos fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei, que só tem letra, mas não tem espírito, não tem vida eterna, não tem revelação, não tem visão, não tem mistério, não tem segredos de Deus. Então saiba disso, os mistérios de Deus é para quem crê. E para alcançar os mistérios de Deus, tem que passar tempo com Deus. Quanto mais tempo você passar com Deus, no jejum, na oração, na leitura da palavra, na vigilância, mais Deus vai confiar a você os mistérios dele. Um exemplo, eu estou aqui no monte, o meu jaleco está enterrado, né? O meu jaleco está enterrado e toda hora eu vou ali. Toda hora eu vou lá e oro, ajoelho em cima, Jesus consagra o jaleco. Jesus consagra, louvado seja Deus. Então, quando esse jaleco é passado sobre os enfermos, é passado sobre os doentes, é passado sobre os endemoniados, expele até mesmo os demônios. Isto é bíblico. Isto é bíblico. A Bíblia diz que os lenços de Paulo curavam. A sombra de Pedro curava. E por que não também expelia os demônios? Porque muitas enfermidades, elas têm origem, aleluia, em raízes malignas, em demônios, em possessões diabólicas. Então, quando passava as vestes de Paulo, a sombra de Pedro, os demônios saía. Louvado seja Deus. Não é só o nome de Jesus. Muitos escribas e fariseus e doutores da lei e blasfemos pensam que é só usar o nome de Jesus. Eu vou usar o nome de Jesus e tudo bem. Não. Você tem que ter autoridade para usar o nome de Jesus. Você tem que ter, aleluia, uma procuração para usar o nome de Jesus. Jesus não dá o seu nome a qualquer um. Você vai dar o seu nome a qualquer um? Você dá o seu nome, você passa uma procuração para alguém que você confia. Para um advogado, por exemplo, que vai trabalhar para você. Jesus, ele dá autorização para usar o seu nome, os seus servos. Oh, meu Deus, que forte. Jesus, ele dá autorização para usar o seu nome aos seus trabalhadores, aos trabalhadores da vinha. E isto é fato porque alguns homens tentavam expulsar espíritos malignos no nome de Jesus. E esses espíritos malignos se manifestaram, aleluia, e ali lutaram contra aqueles homens e rasgaram eles todos, rasgaram as suas vestes. E disseram: Jesus Cristo eu conheço, o Deus de Paulo, o Deus a quem Paulo serve, que é Jesus Cristo, eu conheço, mas vocês não. E eles usavam o nome de Jesus. Veja bem que não é só usar o nome de Jesus. Tem que ter a procuração do nome de Jesus. Tem que ter a autoridade do nome de Jesus. A unção, o poder. A Bíblia chega a dizer que esta casta de demônios só saem por meio do jejum e da oração. Então não é só o nome. Tem que ter, aleluia, a unção, o poder e a autorização para usar o nome. Que forte, não? Isso a gente aprende na oração, na intimidade e na comunhão com Deus. Louvado seja o Senhor. Então são grandes os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus se alcança buscando, consagrando, dedicando a sua vida a Deus. Louvado seja Deus. Eu estou aqui já há 6 dias, vou ficar 9.
E quando eu descer, eu creio que grandes mistérios Deus vai operar, grandes mistérios Deus vai revelar. E os blasfemos vão falar contra. Vão dizer, isso é mágica. Isso é hipnose. A Bíblia diz que os mesmos sinais que Moisés operava, os magos operavam. Os mágicos operavam. Por quê? Aqueles que lidam com a mágica, eles lidam também com espíritos caídos, demônios. Louvado seja Deus. Mas Jesus, o Espírito Santo, ele opera sim sinais, prodígios, milagres e maravilha. Eu creio nisto. Louvado seja Deus. Você olha a Bíblia Sagrada, você vai ver um homem tocando nas águas e as águas se abrindo. Se um homem hoje tocar na água e a água se abrir, vão chamar ele de mágico ou de ilusionista. Você olha na Bíblia Sagrada, você vê um homem pescando um peixe e tirando o dinheiro da boca de um peixe. Você vê machado flutuar. Você vê translado. Você vê arrebatamento. Você vê ressurreição. Louvado seja Deus. Então os mistérios de Deus são indiscutíveis. Louvado seja o Senhor. Os mistérios de Deus se alcançam no joelho, na oração. Os mistérios de Deus você não vai alcançar em uma faculdade de teologia. Não, lá você vai aprender a letra. Louvado seja o Senhor. Os mistérios de Deus se alcançam em intimidade com o dono dos mistérios. Por isso que aqueles que não têm mistério vai falar contra. Por quê? Eles não têm comunhão com a fonte. Eles não têm comunhão com o dono dos mistérios. A fonte dos mistérios é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte dos mistérios de Deus. O Espírito Santo é a fonte dos mistérios de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, para alcançar os mistérios de Deus, deve-se ter uma vida santa. Deve-se ser santo. O que é ser santo? Ser separado. Ser separado, se separar. Louvado seja Deus. Enquanto muitos estão no shopping, está comendo, está bebendo, está no futebol, na televisão, na novela, você vai ser diferente. Você vai se separar na comunhão, na oração, no jejum, na fé, na obediência e na santificação. E Deus vai te revelando os seus mistérios. Louvado seja Deus. Eu conheço um homem que ele passa 12 horas de joelho. Ele fica 12 horas de joelho. Olha que mistério. Vou revelar para vocês. Ele fica 12 horas de joelho. De 1 em 1 hora, ele põe o celular para despertar. E de 1 em 1 hora, ele inicia a oração do Pai Nosso e fica em espírito, em silêncio. Só orando em silêncio. É o mistério do silêncio, é o jejum de silêncio. Ele fica em espírito, orando em silêncio, lendo Bíblia, lendo livro. 12 horas de joelho. Aleluia. E quando Deus o toma na revelação, o toma na visão, ele entrega o profundo, o oculto, o escondido. Ele consegue ter uma visão profunda, uma visão raio-x. Mas olha o preço que esse homem paga. 12 horas, todo sábado, 12 horas de joelho. Para quê? Para poder aprofundar, para poder ser participante dos mistérios de Deus. Olha o pastor Tiago Souza. A gente passa propósitos de jejum e consagrações de 12, 24, 3 dias, 7 dias. Agora estou indo para 9 dias. Depois vou para 12, 21 e depois 40. Para quê? Para me aprofundar nos mistérios de Deus. Aprofundar nos dons. Louvado seja Deus. Vamos aqui ler mais. Aqui no livro de Salmos, louvado seja Deus. Olha o que diz aqui em Salmos capítulo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem. O camarada não teme a Deus. O camarada não crê em nada. O camarada blasfema contra tudo. Fala mal de tudo e de todos. Nunca vai ter mistério de Deus. Nunca vai conhecer os segredos de Deus. Os segredos de Deus eu vou ser atrevido e eu vou falar.
são profundos e vão além das Escrituras. Os segredos de Deus são profundos e vai além das Escrituras. Louvado seja o Senhor. Olha isso. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Se nós lermos lá em 1 Coríntios 12, olha o que Paulo diz. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo tinha muitas visões e revelações. Paulo tinha muitos mistérios do Senhor. Olha o que ele disse. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ou seja, é mistério, foi arrebatado ao terceiro céu. Olha o que vai dizer lá embaixo, no versículo de número 7. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então o espinho na carne para o quê? As perseguições, os açoites, as injúrias, as calúnias, os ventos, as tempestades, as assolações e as dificuldades. Louvado seja Deus. Então ele tinha excelência nas revelações. Excelência. Imagina o grau de revelação que Paulo não estava. Era um grau excelente. Daniel também tinha o espírito excelente sobre a vida dele. Daniel tinha excelência nas visões. Olha as visões de Daniel. São mistérios. E é para quem crê. É para quem busca. É para quem tem comunhão com Deus. Louvado seja o Senhor. Então a Bíblia diz que Deus revela os seus mistérios, os seus segredos aos seus íntimos, aos seus servos, aos seus profetas, aos seus amigos, aos seus pequeninos. Não é para qualquer um. Não é para os escarnecedores. Não. É para aqueles que têm fé e crê e busca. Pois a Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus não vai revelar os seus mistérios para quem não crê. Louvado seja o Senhor. Deus não vai revelar os seus mistérios para quem não acredita. Para que você seja participante dos mistérios de Deus, você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa buscar, você precisa, aleluia, se aprofundar, se esforçar em consagrar a sua vida e ter comunhão com Deus. Senão, você vai ser só mais um blasfemo. Vai ser só mais um blasfemo, que quando vê o pastor dar um sopro, expulsar o demônio e o demônio sair, você vai blasfemar. Meu Deus! Expulsou o demônio com o sopro, expulsou o demônio com a sombra, expulsou o demônio só de passar o jaleco, expulsou o demônio só de falar perto, só de passar perto. Nossa, o demônio manifestou só dele passar. Aleluia. Aí você vai blasfemar. Louvado seja Deus. Você vai falar, mas tem que expulsar no nome de Jesus. Mas na Bíblia tem pessoas que tentou expulsar no nome de Jesus e não conseguiram. Porque não tinham a unção, porque não tinham o poder, porque não tinham a graça, porque não tinham os segredos, porque não tinham os mistérios. Busque a graça, busque a unção, busque os segredos, busque os mistérios de Deus. Eu já fui arrebatado em um setor do inferno, e para eu chegar nesse setor do inferno, foram 20 horas de joelho, 2 horas por dia, em jejum e oração. 20 horas de joelho. No 10º dia, após 20 horas de joelho, o Senhor Jesus Cristo me arrebatou e me levou em visão ao inferno. Agora estou me preparando para quê? Para mim ser arrebatado ao céu. Estou me preparando, já lá vai para o 6º dia à base de água. Vamos chegar ao 9º dia. Depois vamos voltar para o monte, fazer 12, depois 21. E por que não chegar nos 40? E Deus vai dando graça e vai o quê? Revelando os seus mistérios e liberando unção. Liberando unção. O Senhor quer liberar unção para a tua vida. Mas você precisa progredir na busca. Mais você progredir na busca, mais você dedicar, mais você descer. Mais você descer no vale, mais você descer na oraria, mais você descer na mão do oleiro,
Deus vai liberando diferentes graus de unção para a tua vida. Porque a unção, ela tem diferentes graus. O poder, aleluia, e a presença do Espírito Santo, ela tem diferentes graus. Você sabia que o poder do Espírito Santo, no hebraico ou no grego, se não me falha a memória, ele é traduzido pela palavra dinamite? Dinamite é o quê? Ela explode. Então, quando o poder do Espírito Santo vem, é uma explosão que se explode. Louvado seja Deus. E os demônios caem. E os enfermos são curados. E o paralítico levanta. E o cego vê. Aleluia. E as enfermidades somem. E o milagre acontece. Porque é uma dinamite. O poder do Espírito é uma dinamite que se explode. Louvado seja Deus. Então precisamos aprofundar nessa dinamite. Buscar esta dinamite. Buscar este poder. Buscar esta presença. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então é isso, meus irmãos. É isto, queridos, amados e diletos ouvintes. Busque os mistérios de Deus. Acreditem nos mistérios de Deus. Acreditem nisto. Acredite que Deus pode te encher tanto. Deus pode te encher tanto da unção que você vai ser como Pedro. Você vai passar e a sua sombra vai curar. Você vai passar e os demônios vão manifestar só de você passar. Por quê? Porque quando você passar, vai ter uma áurea, uma glória, uma dinamite à sua volta. O poder do Espírito Santo vai estar à tua volta. E os demônios vão reconhecer a unção. Demônio não reconhece credencial. Demônio não reconhece título pastoral, presbítero, diácono. Não, não, não. Demônio reconhece Jesus na nossa vida. Demônio reconhece o poder do Espírito na nossa vida. Demônio reconhece a unção do Espírito Santo na nossa vida. Outra coisa, nós temos que aprender a respeitar a unção. A unção que se respeita, a unção que se acredita, é a unção que se recebe. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Cordeiro de Deus. Eu mesmo já recebi unção de homens de Deus só de estar perto deles. Só de passar um dia com eles, algumas horas com eles, eu já recebi unção. Por quê? Eu criei naquela unção. Eu acreditei naquela unção. E passou alguns dias o quê? Eu ativei a unção. Você pode receber uma unção e ela está desativada em você. Sabia disso? Você pode receber uma unção, você tem uma unção, mas ela está desativada. Você precisa ativá-la. Paulo, ele descia, aleluia, em algumas cidades e comunicava dons. Ele comunicava dons. Eu vou até vós para vos comunicar algum dom. Paulo comunicava um dom, passava um dom, ou seja, aquela pessoa recebia o dom, mas aquela pessoa agora tem o quê? Trabalhar no dom, aprofundar no dom, ativar o dom. Louvado seja o Senhor. Eliseu recebeu a unção de Elias, mas ele precisou andar com Elias, aprender com Elias, caminhar com Elias para ativar o dom. A Bíblia diz também, Paulo também disse que, louvado seja Deus, para nós o quê? Para nós progredir no dom que foi imposto sobre nós pelas mãos dos presbíteros. Ou seja, pelas mãos dos ministros, dos dispenseiros dos mistérios de Deus. Então alguém pode profetizar um dom sobre a tua vida. E você receber aquele dom, mas ele está desativado, bloqueado. E você precisa ativá-lo. Você já recebeu, mas precisa ativar o dom. Ativar a graça. Ativar o segredo. Ativar o mistério. Está escrito na Bíblia Sagrada. Ative já o dom que há em ti, que foi imposto pelas mãos dos presbíteros. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, que esse ensinamento ele sirva para edificar vocês, encorajar vocês, animar vocês a crer mais, acreditar mais e buscar mais dos mistérios de Deus, das maravilhas de Deus.
Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Quando você vê um homem sendo usado por Deus, um pastor, um pregador, um profeta, um apóstolo, não critica. Cuidado com as blasfêmias. Não blasfeme. Você não sabe a comunhão que aquele homem tem com Deus. Você não sabe o preço que aquele homem paga para alcançar aquela unção. Você não sabe por que você vai murmurar. Por que você vai criticar? Louvado seja Deus. Eu mesmo estou sendo vítima aí de perseguições na internet, até mesmo de blasfêmias, mas são homens que não sabem o preço que a gente paga, que não sabem o nosso nível de comunhão, o nosso nível de consagração. Eles estão acostumados com o raso, com o superficial. Eles estão acostumados somente a ouvir Bíblia, somente a ouvir letra. Mas a Bíblia diz que o evangelho que os apóstolos ministravam, que Paulo pregava, era um evangelho não só de letra, não só de palavras ou filosofias humanas. Era um evangelho de demonstração do poder. O que é demonstração? Autenticidade, veracidade. Se Paulo falava que Jesus salva, ele demonstrava com salvação. Se Paulo falava que Jesus curava, ele demonstrava com cura. Se Paulo falava que os demônios saem no nome de Jesus, ele demonstrava com a expulsão dos demônios. Se Paulo pregava que Jesus levanta o coxo, ele demonstrava com o milagre do coxo levantando e o paralítico levantando. Então o evangelho não se resume só em letra. O evangelho não se resume só em palavra. O evangelho é muito mais que isso. É fé, é poder de Deus, é vida eterna. Tá bom? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês. Esse foi um pequeno ensinamento. Eu poderia aprofundar muito mais. Muito mais. Louvado seja o Senhor. Muito mais eu poderia aprofundar. Porque são infinitos. São grandes. São tremendos e maravilhosos os mistérios de Deus. As pessoas hoje não creem mais nada, né? Aleluia. Mas ainda tem pessoas que crêem nos mistérios, nas profundezas, nos dons, na essência, no poder, na presença, na manifestação do Espírito Santo de Deus. Você quer a presença? Você quer os dons? Você quer os mistérios? Aleluia. Busque, desce na olaria. E o dono da fonte, o dono dos mistérios, vai te capacitar, vai te usar, vai te levantar para a glória dele, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí quando muitos vê você sendo usado nos mistérios, vão te chamar de exaltado, vão te chamar de soberbo, mas não é. Você passou ali, o seu período humilhando, consagrando, jejuando, vigiando, santificando, buscando, e Deus te exaltará, para Ele próprio ser exaltado através de você na sua vida. Não é você que vai ser exaltado. Deus será exaltado na sua vida. E você tem sempre que manter a humildade, sempre que manter a humilhação e manter a busca. A busca nunca pode parar. Você sempre deve manter a busca. Louvado seja Deus. A unção que Deus coloca na sua vida, ela pode ser passada. Sabia que a unção que Deus coloca na sua vida, ela pode ser passada para suas vestes. Ela pode ser passada para sua roupa, para os seus lenços. Ela pode ser passada para o óleo consagrado. Não é o óleo que faz milagre. Não é o óleo que cura. É a unção que está na sua vida, que é o Espírito Santo, que foi passada para o óleo. E às vezes quando usa o óleo, acontece também curas, pois está escrito na Bíblia Sagrada: se houver entre vós algum doente, algum enfermo, chame os presbíteros da igreja, que vai ungir com óleo e vai orar, e a oração da fé salvará os enfermos e os doentes. Então tudo isso tem a ver com unção, com mistério, com segredo, louvado, com graça, com poder, com glória, com presença do Espírito Santo. Tá bom? Espero ter ajudado vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Tiago Souza, fundador da igreja ministerial Deus é Bom. Uma igreja a qual Deus me revelou, o Espírito Santo me revelou, que vai ressuscitar os dons, os mistérios, a presença e o poder do Espírito Santo, demonstrando para todo o Brasil e para todo o mundo. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.